Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar, é um motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui em São Bernardo do Campo. Agradeço a confiança do pastor Sérgio Bernardes e toda a organização do CELPED deste ano. Eu não me canso de dizer que os irmãos são um exemplo, uma referência em organização e em ordem. Já na vez passada que nós aqui estivemos, vimos a excelência desse trabalho e hoje, mais uma vez também, temos a excelência do trabalho, nos mínimos pormenores, e os irmãos estão certamente agradando muito ao Senhor por esta organização. Irmãos, o tema desse CELPED é muito oportuno, porque há, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, uma tendência das pessoas menosprezarem, se não desprezarem, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós que temos esta tarefa de ensinar a Palavra de Deus, pois estamos num seminário de líderes e de professores de escola dominical, e nós temos este chamado de Deus para ensinarmos a Palavra de Deus, porque nós temos de pregar a Palavra e de ensinar a Palavra. Esse é o papel da igreja. Nós estamos estudando agora na faixa etária dos adultos, terminando este estudo agora na Escola Bíblica Dominical, a respeito da igreja. E a igreja tem como missão precípua pregar o Evangelho, que é a Palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, e ensinar a Palavra para os crentes. Pregar aos incrédulos e ensinar aos crentes. E por isso é muito oportuno, algum tempo atrás, alguns 2 anos atrás, mais ou menos, todos ficamos estupefatos quando um grande nome da igreja evangélica no país disse que a Bíblia precisava ser atualizada, para os irmãos verem a situação que nós estamos. Então, nós temos que crer efetivamente na Palavra de Deus, tê-la como nossa única regra de fé e prática, e principalmente nós que vamos ensiná-la aos nossos irmãos. O nosso tema é o ensinador cristão e o compromisso com a missão, visão e valores da escola bíblica dominical. Os irmãos encontram aí na página 12 da nossa apostila o texto que nós iremos discorrer. Nós iremos usar alguns slides aí, mas o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o próprio título do nosso tema de hoje. É o ensinador cristão e o compromisso com a missão, visão e valores da escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, nós somos ensinadores. O ensino é um dos dons de serviço que Jesus coloca na sua igreja. Nós lemos lá na Epístola aos Romanos, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Paulo aqui nos mostra claramente que existe o dom de ensino na igreja. Pessoas que são escolhidas pelo Senhor para ensinar. E ensinar, a palavra ensinar, significa colocar as marcas. O
que é o ensino? O ensino, a palavra ensinar, que significa colocar as marcas. Então, o papel do ensino cristão, é colocar as marcas de Jesus em nós. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para contribuirmos para que as pessoas sejam parecidas com Cristo. Qual é a prova do meu êxito, do seu êxito no ministério do ensino? Quando os nossos alunos, eles são parecidos com Jesus. Quando você vê nas atitudes do seu aluno a presença de Jesus, o caráter de Jesus, aí nós podemos agradecer a Deus que nós estamos realizando a tarefa que Ele nos deu. E isso nós vemos, irmãos, com muita clareza em Atos dos Apóstolos, na primeira igreja gentílica. Os irmãos sabem que a primeira igreja gentílica foi a igreja de Antioquia. Foi a primeira vez, depois que Pedro pregou lá na casa de Cornélio, que alguns crentes resolveram pregar o evangelho para quem não era judeu. E na igreja gentílica é que nós vemos a grande necessidade do ensino. Por quê? Porque os judeus, eles já eram ensinados nas escrituras, nas sinagogas. Os irmãos podem ver que no dia de Pentecostes, lá, depois da cura do coxo da porta formosa do templo, o próprio Paulo pregando nas sinagogas já em Damasco, e Estevão também, eles pregavam aos judeus, não ensinando a palavra, porque eles já conheciam as escrituras, eles estudavam, como até hoje, os judeus já estudam desde a tenra infância a lei, nas sinagogas. O trabalho da igreja para os judeus era mostrar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Então eles pegavam os textos das escrituras e mostravam como os textos falavam de Jesus. Mas na igreja de Antioquia, eles não conheciam as escrituras, eram gentios. Eles nem sabiam que existiam as escrituras, que existia a lei, os profetas. Então, nesta igreja havia uma necessidade de haver um discipulado, de haver um ensino das escrituras. E Barnabé, que foi mandado pelos apóstolos para pastorear estes gentios que haviam sido evangelizados e haviam se convertido, ele, sabendo dessa necessidade, ele então vai até Tarso e traz Saulo para com ele ensinarem os novos crentes. E o que nós lemos lá em Atos capítulo 11, versículo 26? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O que quer dizer a palavra cristão? Que é a primeira vez que aparece esta palavra na Bíblia Sagrada. É uma palavra que quer dizer ou pequeno Cristo, ou parecido com Cristo. O que nós entendemos aqui deste texto? É que o ensino da palavra por Saulo e Barnabé para aqueles crentes fez com que os crentes ficassem parecidos com Jesus. De tal maneira que o povo de Antioquia começou a chamá-los de cristãos. Agora, veja que interessante. Jesus nunca esteve em Antioquia. No ministério dele, na terra, ele nunca foi para Antioquia.
ele sempre esteve na terra de Israel. Antioquia ficava ali na Síria, era a capital da província romana da Síria. Ele nunca esteve em Antioquia. Como é que aquele povo que nunca viu Jesus podia chamar os crentes de cristãos? É porque quando aqueles crentes pregavam o Evangelho e falavam quem era Jesus, as pessoas ouviam e comparavam o Jesus que era pregado com a vida de cada um dos pregadores. E eles chegaram à conclusão que aquelas pessoas viviam e eram como o Jesus que eles pregavam. Então esse é o efeito do ensino, é colocar as marcas em uma pessoa. Então mesmo quem não viu fisicamente a Jesus, mas ficou sabendo quem era Jesus, ao notar o comportamento e a conduta daqueles que falavam de Jesus, chegaram à conclusão que aquelas pessoas eram parecidas com o Jesus que eles pregavam. Eram como se fossem réplicas deste Jesus que era pregado. E é esse, e por que os crentes de Antioquia passaram a viver como Jesus viveu? Passaram a ter as mesmas condutas e atitudes que Jesus teve. Por quê? Porque foram ensinados. Esse é o papel. Não foi só com Barnabé e Saulo, é comigo e com você também. Os nossos alunos devem ser chamados de cristãos. Agora, para os nossos alunos serem chamados de cristãos, e nós somos os ensinadores, nós também temos que ser chamados por eles de cristão. Porque essa é a grande diferença entre o ensinador cristão e os outros ensinadores. Jesus, que é o mestre por excelência, e que nós devemos imitá-lo, ele era assim. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro Jesus fez, depois ele ensinou. É esse tipo de ensinador que nós temos de ser. Não podemos ser como os fariseus. O que Jesus fala dos fariseus e dos escribas que ensinavam a lei no seu tempo? Mateus capítulo 23, versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Esta é a diferença. A cadeira de Moisés era uma cadeira que tinha toda a sinagoga. Porque eu até conversava com o pastor José Rivanildo, o pastor Serafim, que esteve aqui no seu pé de passado. Ele está se recuperando agora de uma operação que fez no joelho, né? E não está conseguindo ficar muito tempo de pé. Então, os irmãos que acompanham o nosso estudo lá dos professores, têm percebido que, ultimamente, o pastor Serafim tem ministrado sentado, né? Porque ele não consegue ficar muito tempo de pé. Aí eu brinquei com ele que ele virou um rabi. Agora sim ele é um rabi. Porque em Israel, os mestres ensinavam sentados, e os alunos ficavam em pé, era o contrário, né? Então, por isso que Jesus, quando vocês veem Jesus ensinando, sempre vocês vão ver que Jesus diz, assentado, ou se assentando Jesus os ensinava. E é por isso que Paulo diz que ele estudava aos pés de Gamaliel, o grande mestre do seu tempo. Por quê? Porque o Gamaliel ensinava sentado, num lugar um pouco mais elevado, e os melhores alunos
tinham o direito de ficar sentados aos pés. O resto ficava de pé, e os melhores alunos, futuros professores, eram colocados aos pés do mestre. E por isso que quando Paulo diz, eu estudei aos pés de Gamaliel, ele está dizendo, além de eu ter o melhor professor, eu era um dos melhores alunos. Então, aí, o mestre, então tinha cadeira de Moisés. Então, quem ensinava na sinagoga, ensinava sentado nesta cadeira, que era a cadeira do mestre. E Jesus diz que lá na cadeira de Moisés ficavam os escribas e os fariseus. Eram os mestres, mas eles falavam e não praticavam. Então, o ensinador cristão é alguém que tem que colocar as marcas de Cristo nos seus alunos, mas ele também tem que mostrar que tem as marcas de Cristo. Por isso que Tiago, ele fala lá no capítulo 3 da sua epístola, no versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nós somos mestres, porque Jesus nos escolheu, então não reclame, você tem que dar o exemplo. Um tempo atrás eu fui a uma igreja, e um irmão, que é professor de escola dominical, estava conversando comigo, e ele disse, irmão Caramuru, o pessoal pega muito no pé da gente. Outro dia eu falei na aula da escola dominical de manhã, que nós tínhamos que chegar ao culto e orar. Não tem que ficar batendo papo, tem que orar. Entra, chega, ajoelha e ora. À noite, quando eu fui para o culto, quando eu estava entrando na igreja, o pastor me parou e começou a conversar comigo. No final do culto, veio um aluno meu e disse assim, professor, o senhor falou que é para a gente chegar à igreja, orar, o senhor ficou batendo papo com o professor, com o pastor? Aí ele estava falando para mim, ele reclamou de mim, não reclamou do pastor. Aí eu falei, mas ele tinha que reclamar de você, foi você que ensinou, não foi o pastor. O que eu podia fazer? Você devia ter falado, pastor, depois a gente conversa, porque hoje de manhã eu ensinei os alunos que tem que orar quando chega. E os alunos vão ficar vendo se eu vou orar ou não. Pronto. Nós somos referência, querendo ou não. E mais do que isso, irmãos, Jesus está olhando. Será que você é um ensinador cristão, que faz e ensina, ou é um escriba e fariseu? Então, tomemos cuidado. Então, o ensinador cristão é aquele que coloca as marcas de Cristo no irmão e que tem as marcas para mostrar para os irmãos. O segundo pedaço da nossa, a segunda expressão do título do nosso tema é compromisso. O que é o compromisso? Se nós formos ver no dicionário o que quer dizer a palavra compromisso, compromisso quer dizer sujeição ao arbítrio de alguém, sujeição à vontade de alguém. Quando eu estou comprometido, eu tenho que fazer aquilo que eu prometi para alguém que queria que eu fizesse. Então, por exemplo, se eu alugo uma casa, ao assinar o contrato, eu me comprometo a pagar o aluguel. Então, querendo ou não, podendo ou não, no dia do vencimento, eu tenho que pagar o aluguel. Por quê? Porque é um compromisso. Eu me sujeitei à vontade do outro, que é a vontade do dono da casa, que quer receber o aluguel. E eu me comprometi. Então, o compromisso significa simplesmente eu estar fazendo a vontade do outro.
E se nós estamos comprometidos com Jesus, nós devemos fazer a vontade dele. O que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso que é o compromisso. É negar a nós mesmos, assumir a cruz, que é a nossa tarefa, essa escolha do ensino, e seguir a Jesus. Como dizia uma cidade do interior que eu trabalhei, tinha um advogado lá que me ajudava lá no juizado de pequenas causas, e ele não era crente não, mas todo dia de manhã, quando ele ia lá, chegava para fazer o serviço dele, ia me cumprimentar, e eu falava, como está, doutor Benedito? E ele falava assim, estamos aí, doutor, carregando a cruz com muita categoria. E eu gostava dessa expressão, porque não era crente, hein? Agora eu pergunto a você na escola dominical está carregando a cruz com categoria? Está realmente estudando a lição? Está orando a Deus e pedindo a Deus graça para dar uma aula aproveitável, edificante? Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. Ou estamos fazendo a coisa relaxadamente ou no automatismo? Não pode ser assim. Nós temos de negar a nós mesmos e nós temos de tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus ensinava, mas antes de ensinar ele orava. Jesus ensinava, mas ele conhecia a palavra. Veja que lá na sinagoga de Nazaré, ele achou onde estava escrito, e era o maior dos livros, que era o livro do profeta Isaías, que é o maior dos livros. Mas, irmão Carmelo, o maior dos livros é Salmos, só que os Salmos são divididos em 5 rolos. Então, o maior rolo era do profeta Isaías. E não tinha divisão de capítulo nem versículo. Ele abriu lá e achou onde estava, porque ele conhecia as Escrituras. E o professor da escola dominical? Conhece a lição? Sabe o tema? Estudou? O que Paulo diz? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o ensinador cristão, ele tem que ser comprometido. E, irmãos, quando eu falo em dedicação ao ensino, eu me lembro, e eu sempre observo isso. Se nós formos nas universidades, os irmãos sabem que, a partir de um determinado grau na carreira universitária, da docente, né, do professor livre docente, o professor associado e o professor titular, eles obrigatoriamente têm de ter dedicação integral. Nenhuma universidade permite que um professor dos 3 graus mais altos da carreira universitária tenha outra atividade a não ser ensinar. Não tem outra condição. É a dedicação integral. Na casa de Deus é a mesma coisa. O ensinador tem que ter dedicação integral. Ele tem que se dedicar ao ensino. Evitar ter outras atividades que venham a prejudicar o ensino. Porque de todos aqueles dons ali, do capítulo 12 de Romanos, o único que exigem dedicação é o ensino. Porque você precisa estudar. Você precisa estudar. Porque a palavra de Deus, ela é infinita, porque ela vem de Deus. Ninguém... É por isso que na escola dominical não tem diploma, não tem formatura. Porque não tem como terminar o estudo da palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. Então nós temos o ensinador cristão,
e o compromisso. E agora nós vamos falar sobre o compromisso do professor, do ensinador cristão com a missão, a visão e os valores da escola bíblica dominical. Então, o primeiro slide nosso, nós vamos falar sobre a escola bíblica dominical. O que é a escola bíblica dominical? E nós pegamos a definição do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. E eu fico bem tranquilo para esmiuçar a definição dele, porque uma vez eu estava num seminário de escola dominical também, lá na sede do Ministério do Ipiranga, e eu era o primeiro preletor, e o preletor da manhã, depois tinha um outro preletor, e o pastor Antônio Gilberto era o preletor da tarde. Mas o pastor Antônio Gilberto, todo compromisso que ele ia, ele sempre ia assistir aos outros também. E eu estava bem no meio da exposição, da definição, quando ele apareceu na igreja, assim, e sentou lá no meio do povo, assim, e eu explicando a definição dele. Veja o estreito que eu passei, né? Aí eu expliquei tudo bonitinho, depois quando eu terminei, eu falei assim, pastor Antônio Gilberto, se eu falei alguma bobagem, o senhor pode corrigir, porque a definição é sua. Aí ele levantou e eu fiquei feliz, porque ele falou, certinho! Então, se ele falou que é certinho, eu fico à vontade, né? Então, veja que a escola bíblica dominical, ela é a escola de ensino bíblico da igreja. Aí você está com o meu slide do seminário, é o slide da plenária, né? A escola bíblica dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28 e 20 e Marcos 16 e 15. Ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico. Então, na escola bíblica dominical, ela é, em primeiro lugar, uma escola. Então, a gente não pode esquecer que a escola bíblica dominical é, em primeiro lugar, uma escola. O que quer dizer a palavra escola? A palavra escola, no grego, ela vem de escolé, que quer dizer um espaço, era um espaço que havia na Grécia, onde as pessoas vinham para trocar ideias, fazer debates, refletir sobre assuntos, onde um aprendia com o outro. E daí esse espaço que se chamava escola. Então a escola é exatamente este lugar onde nós vamos pensar, refletir e aprender. E o pastor Antônio Gilberto disse que a escola bíblica dominical é uma escola de ensino bíblico da igreja. Então, qual é o tema da escola bíblica dominical? Ela é escola, que é um lugar onde nós vamos parar para pensar, refletir e meditar sobre o quê? Sobre a Bíblia. Então, nosso tema é a Bíblia. Não podemos esquecer. E uma das características das Assembleias de Deus é que ela é sempre bíblica. Ela começa o seu raciocínio, começa o seu estudo a partir do texto bíblico. Os irmãos viram aqui que no início o pastor Sérgio já leu um texto da Bíblia, que é a base de todo esse trabalho. O professor da escola dominical tem que ter conhecimento de Bíblia. Porque a escola dominical é o estudo da Bíblia. Eu sei que aqui não acontece isso, mas em alguns lugares existem professores de escola dominical que não leram a Bíblia toda nenhuma vez. É
um absurdo. Você tem que ler pelo menos uma vez por ano. O crente normal, o professor de escola dominical, acho que até 2 vezes por ano. Porque você precisa conhecer a Bíblia. Se você for a um consultório médico, e o médico que está consultando você, disser para você assim, olha, eu sou um médico tão bom, que eu nunca li nenhum livro inteiro na faculdade. Você sai correndo de lá. Se você for para um advogado, e o advogado fala para você, olha, até hoje eu não li uma lei inteira. Você sai correndo de lá. E você quer dar aula de escola dominical sem ter lido a Bíblia nenhuma vez? Como dizia minha saudosa mãe, uma vez na vida, outra na morte. Né? Mas nem na vida, você já leu? É um absurdo isso. Professor de escola dominical, ele tem que ler a Bíblia, meditar nas Escrituras e tem que conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ter os versículos na cabeça, não é? As referências. Eu tenho muita dificuldade com referências, mas precisa saber o que a Bíblia diz, o que deixa de dizer, consultar a palavra. É um problema sério. Hoje em dia, com a tecnologia, o pessoal com a Bíblia no celular, é um problema, sabe por quê? Porque você não sabe manusear a Bíblia, não sabe fazer as referências, os cruzamentos, e isso é extremamente danoso. Tem muito jovem hoje em dia que, se você entregar uma Bíblia de papel para ele, ele não sabe achar onde está o livro tal, o capítulo tal, porque na Bíblia é só Hebreus 4, 5, está lá. Pronto. Aí abre o versículo. Mas ele não sabe o que está escrito antes, nem o que está escrito depois. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? É preciso que nós saibamos e entendamos a Bíblia. A escola dominical, se você é comprometido com a missão, os valores e a visão da escola dominical, você tem que saber que escola dominical é o lugar onde nós meditamos sobre a palavra. Então você tem que ter um domínio da palavra e levar os seus alunos a amar a palavra, a ler a palavra, a ter desejo de ler a palavra. Na escola dominical nós fazemos as 2 principais tarefas da igreja, que é evangelizar e ensinar. O professor de escola dominical, ele tem que saber que ele está evangelizando, principalmente na escola dominical, as classes de crianças e adolescentes, né, porque eles precisam ser evangelizados para crer em Jesus, e os novos convertidos também. Né? Então, o professor ele tem que entender que ele está ali, tanto evangelizando quem ainda não creu em Jesus, como ensinando quem já crê em Jesus. Então, as 2 tarefas principais da igreja, o pastor Antônio Gilberto fala aqui, Mateus 28 e 20, ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que a escola dominical não é uma parte da igreja, não é um departamento da igreja, é a própria igreja. Só que é a igreja voltada para um ensino bíblico metódico. Então, o nosso assunto é Bíblia, o nosso texto é a Bíblia, e de uma forma metódica. Né? Por isso que o professor também precisa ter um certo conhecimento de didática, de psicologia da educação, de pedagogia, não é? Porque o ensino deve ser feito de forma metódica, de forma ordenada, de forma organizada. Então, isso que é a escola bíblica dominical. Esse lugar onde nós pensamos e refletimos sobre as Escrituras com o objetivo de evangelizar e de ensinar, com método. E qual é a missão da escola bíblica dominical? Porque eu estou dizendo que nós temos que estar comprometidos com a missão, com a visão e com os valores.
Qual é a missão da Escola Bíblica Dominical? Nós já vimos que a Escola Bíblica Dominical, ela é a igreja, ela não é um departamento da igreja, ela é a própria igreja. Então, se a Escola Dominical é a igreja, a missão da Escola Dominical é a missão da igreja, a mesma missão. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela fala sobre a missão da igreja. Lá no capítulo 11, e nós estudamos já uma lição nesse trimestre, na faixa dos adultos, sobre a missão da igreja. A Declaração de Fé, no capítulo 11, no item 6, quando fala da missão da igreja, a Declaração de Fé fala assim: entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. Então, como que a igreja cumpre a sua missão? A primeira missão da igreja é glorificar a Deus. Glorificar a Deus o que é? Não é ficar gritando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso também é glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus é, sobretudo, você atribuir a Deus o papel que Ele tem, reconhecer quem é Deus. Porque a palavra glorificar diz atribuir o devido peso, ter o reconhecimento daquilo que Deus é. Então, quando nós glorificamos a Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é o Criador, que Ele é o benfeitor, que Ele merece toda a honra, todo o louvor. Isso é glorificar a Deus. É por isso que, quando os nossos alunos são chamados de cristãos, porque eles estão tendo a mesma conduta de Jesus, Deus é glorificado. O próprio Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando um aluno nosso, ou quando nós somos chamados de cristãos, as pessoas estão glorificando a Deus. Esse é o principal objetivo nosso. Que as pessoas, mesmo quando falem mal de nós, estejam a glorificar a Deus. Pedro fala disso, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro 2 e 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Quando falam mal de nós, estão falando bem de Deus. Esse que é o segredo. E eu, como professor da escola dominical, você como professor da escola dominical, nós temos que fazer com que os nossos alunos, eles tenham um viver honesto entre os gentios, se abstenham das concupiscências carnais, para que quando falarem mal dele, aquele lá não tem jeito, é crente mesmo. Né? Lembramos de Daniel, né? Fizeram uma CPI na vida do Daniel, não acharam nada. Aí falaram, a gente só tem que achar algo na lei do Deus dele. E qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Então nós vamos
nós sabemos que ele vai continuar orando a Deus. Então vamos arrumar um jeito de proibir a oração. E aí enganaram o rei Dario, ele assinou o decreto e eles estavam lá, porque sabiam que Daniel ia abrir a janela e ia orar voltado para Jerusalém, como ele sempre fazia. Porque ele tinha um viver correto, honesto. E aí foram falar mal de Daniel porque ele estava servindo a Deus. Então, esse é o nosso propósito. Essa é a nossa função. É glorificar a Deus. A escola dominical ela tem essa missão, a de glorificar a Deus. E quais são os objetivos? Mais uma vez, lembrando o saudoso pastor Antônio Gilberto, a escola dominical tem 3 objetivos. Primeiro, ganhar almas para Jesus. O professor da escola dominical é um ganhador de almas. Principalmente, eu já falei, nas faixas de criança, adolescente, os novos convertidos, mas nós precisamos ganhar as almas para Jesus. Através do nosso ensino, fazer com que as pessoas se convertam, passam a viver como Jesus viveu. Nós temos o objetivo de desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos. Os nossos alunos têm que cada dia ser mais santos, cada dia serem mais crentes, mais convertidos, terem cada vez menos maus hábitos. Nós temos de acompanhar os nossos alunos e verificar se eles estão crescendo espiritualmente. Essa é uma das funções da Escola Bíblica Dominical. É a edificação dos seus membros. Lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz que Deus coloca os dons ministeriais na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos. Quando a gente crê em Jesus, nós somos santificados. Jesus nos tira do charco de lodo do pecado, coloca os nossos pés sobre a rocha, como diz o salmista, firma os nossos passos, e aí nós é que temos que começar a andar em direção ao céu. Jesus não carrega ninguém nas costas, hein? Não, ele tira do charco de lodo, porque a gente não tinha como sair de lá, coloca os nossos pés sobre ele, que é a rocha, firma os nossos passos, mas quem tem que andar sou eu e você. E o professor da escola dominical, ele vai incentivando o seu aluno a dar um passo em direção a Deus. Cada passo que ele dá em direção a Deus, ele fica mais longe do pecado, mais longe do mundo. Olha, ele foi tirado do charco de lodo, colocado numa rocha, e agora ele está andando para o céu. Quanto mais ele anda, mais longe ele fica do mundo. Agora, no caminho, eu e o diácono Oswaldo lembrávamos do nosso saudoso amigo, pastor Walter Marques de Mello, e ele estava vendo um estudo, lá um DVD, né? Estava vendo um estudo, e ele estava comentando comigo. O irmão Walter falava assim, a vida cristã é como uma escada. Tem dia que você sobe 3 degraus de uma vez só. Aí você dá uma parada, cansa um pouco. Tem dia que você dá um escorregão, cai uns 3, 4 degraus. Né? O professor da escola dominical está ali para quê? Para ajudar o aluno a subir, cada dia um degrau. É como aquele hino que diz, a cada passo que eu dou na vida, eu me aproximo do céu. Não é? Então, esse passo a cada dia que é a missão da escola dominical. É ganhar a alma para Jesus, fazê-lo entrar no caminho para o céu, mas é fazer com que ele caminhe. Eu e você somos comprometidos com isso. Eu e você daremos conta, porque todo mundo gosta, todo mundo que não é pastor, né?
gosto daquele versículo que diz assim: o pastor tem que dar contas, prestar conta das almas. Né? Mas pensa que é só o pastor, né? Tá aqui é o pastor Sérgio. O pastor Sérgio é ele que vai dar conta de todas as almas. E o professor da escola dominical acha que ele não vai ter que dar conta dos alunos da classe dele? Porque Jesus colocou quem? O pastor Sérgio ou você? Para dar aula para esse povo. Lembra daquela história que eu contei? O aluno reclamou do professor, não reclamou do pastor. Não é que o pastor não vai dar conta de ninguém, ele tem que dar conta de todo mundo. Mas o professor da escola dominical vai dar conta daquelas pessoas que Jesus colocou ali para ensinar. Paulo, ele, uma certa ocasião, ele diz o quê? Que ele sentia as dores de parto por aquelas pessoas que ele tinha evangelizado e ensinado. Então é esse cuidado que nós temos de ter. Nós temos que estar comprometidos com o desenvolvimento da espiritualidade dos nossos alunos. E aquele aluno, aprenda isso, aquele aluno que vai te dar mais trabalho é o que vai progredir mais depois. Eu tenho um ex-aluno meu, não é mais aluno, mas vive, quando tem uma dúvida, quando tem um problema, e faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu ando orientando, tudo. Agora, ele está muito bem, graças a Deus. Né? Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento da espiritualidade. O nosso aluno tem que ser chamado de cristão. E o final nós temos aqui é que é também o objetivo da Escola Bíblica Dominical, faz parte da missão da Escola Bíblica Dominical, treinar o cristão para o serviço do mestre. Né? Professor da Escola Dominical, você tem que verificar qual é a vocação do seu aluno, o chamado do seu aluno, e ajudá-lo a desenvolver o ministério dele, para que ele possa servir a Deus. A começar dos novos professores de escola dominical. Né? Professor da escola dominical, como ele é chamado para o ensino, ele já tem aquela habilidade dada pelo Espírito Santo para identificar novos professores. A classe lá na sede do Belém, a classe das jovens senhoras, que até a minha esposa é uma das professoras, ela é conhecida lá como o ninho de professores. Porque nós temos hoje, acho que umas 10 professoras de outras classes que saíram daquela sala. Porque tanto a minha esposa quanto a professora titular, a irmã Débora, elas têm esta sensibilidade de ver quem tem este chamado. E aí conversa com a pessoa e começa a fazer com que ela tenha alguma aula, tal, e ela vai, e pouco a pouco, depois a direção da escola dominical já pega aquela pessoa, já põe numa outra sala e tal. Então, nós precisamos ter este papel, né? Esta missão. Então, você é comprometido com a missão da escola bíblica dominical. Você precisa fazer com que os seus alunos glorifiquem a Deus. Você precisa fazer com que eles ganhem, você precisa ganhar almas para Cristo. Você precisa fazer os crentes, os seus alunos, serem chamados de cristãos, crescerem espiritualmente, e você precisa também treinar novos ceifeiros para a obra do Senhor. Agora nós vamos para a visão da escola bíblica dominical. Visão, o que é visão? É onde a escola bíblica quer chegar. A visão é aquele estado, aquele alvo, aquele objetivo, aquele final que nós colocamos para nós. Todos nós temos objetivos na vida secular, temos planos, projetos para serem executados e nós chegarmos àquele dia. Eu, por exemplo, na minha vida profissional, já estou me preparando para a aposentadoria.
Então já estou contando os dias, para a aposentadoria. Então já estou me programando para isso. Então, existe também na vida espiritual uma programação. Lembre-se, o apóstolo Paulo fala lá, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual era o alvo dele? Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, qual era o alvo do apóstolo Paulo? A cidade celestial, a pátria celestial, o céu. Tem muito crente que esqueceu do céu. Agora, no próximo trimestre, na faixa dos adultos, nós vamos ter 2 lições para falar do céu, e uma para falar do inferno também. Mas o povo esquece que vai para o céu. Então, às vezes, eu cheguei a uma conclusão que, às vezes, quando você está muito envolvido com as coisas aqui da terra, Deus manda uma prova para você, aí para você até desejar a morte, que é para você lembrar do céu. Está tão esquecido da terra que você tem que lembrar do céu. O professor da escola dominical precisa lembrar os seus alunos que eles estão indo para o céu. É para estudar aqui, é para casar aqui, é para ter um bom emprego aqui, mas aqui não é o nosso descanso. O professor da escola dominical tem que lembrar o povo do céu. Tem um pastor que agora está trabalhando lá em missão no estado do Piauí, mas ele era aqui do Ministério do Belém, e eu gostava de ir nas igrejas que ele dirigia, porque no meio do culto, assim, do nada, ele gritava assim, bem alto: vamos pensar no céu, irmãos! Principalmente quando a igreja estava meio distraída, assim, ele, um berro, assim, vamos pensar, nem é verdade, mas a gente tem que pensar no céu. Esse é o alvo. A escola dominical, ela pretende o quê? Que toda a membresia da igreja seja composta por ganhadores de almas e almas ganhas. Então todo mundo tem que estar salvo. Essa é a visão da escola dominical. O professor da escola dominical, ele tem que entender que tem que estar dando aula para quem vai morar com ele no céu. Ele está vendo aqueles alunos ali, e ele sabe que aqueles alunos vão para o céu. E você também, né? Então, você tem que ter cuidado. Essa classe aqui vai estar no céu. O professor e os alunos. Essa é a visão sua. Se o irmão está meio mais para lá do que para cá, o seu aluno está mais para lá do que para cá, você tem que ir lá, aqui que diz o escritor aos Hebreus, se alguém estiver mancando, você tem que ir lá e ajudar para ele voltar a andar. E não dar um empurrão de vez assim, pisar em cima, não. Tem gente que faz assim. O aluno errou, repetiu o erro, foi disciplinado. O que o professor da escola dominical tem que fazer? Tem que ir lá visitar o aluno, falar, até pedir autorização para o pastor, deixa ele vir à aula e tal, porque você não vai acabar de matar o cidadão. Não, eu dei aula para ele e passei vergonha, era meu aluno, agora nem vou olhar na cara dele. Não. Professor da escola dominical, o seu objetivo é que todos os seus alunos sejam almas ganhas e sejam ganhadores de almas. Segundo objetivo, o propósito, é que todos sejam espirituais,
Lembram que Paulo, ele fala que existem os crentes espirituais e os carnais. Os seus alunos precisam ser crentes espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, seus alunos têm que ser pessoas espirituais, e você tem que ajudar. Você vai ensinar as coisas de Deus, comparar as coisas espirituais com as espirituais, explicar para que ele entenda as Escrituras. Ore a Deus para que o Espírito Santo abra o entendimento dos seus alunos e para que você saiba usar uma linguagem, expressões que façam com que os seus alunos facilitem o entendimento das Escrituras para os seus alunos. Essa é a visão. Nós precisamos ter alunos espirituais e que sejam trabalhadores na obra de Deus, que compreendam o que Deus quer que eles façam na obra de Deus, que eles não sejam ociosos, mas eles sejam servidores do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor vier, Mateus capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Essa é a visão nossa na escola dominical. Os nossos alunos devem ser os servos fiéis e prudentes, que estejam servindo com fidelidade, com prudência, porque a hora que Jesus vier, eles serão achados assim, e o Senhor os colocará sobre todos os seus bens. Eles vão para o céu. Agora, se os seus alunos não forem servos fiéis e prudentes, aí se forem um mau servo, e se você for um do mau servo também, que vive a comer e a beber com os temulentos, aí não tem jeito. Aí Jesus vem e você fica. O seu aluno fica. O objetivo da escola dominical é que todos estejam aptos a serem postos sobre todos os bens do Senhor. E por fim, nós temos os valores da escola bíblica dominical. O que é o valor? O valor é o conjunto de tudo quanto a escola bíblica dominical, que é a igreja, crê e por crer faz e realiza. Valor é algo que é valioso. Então, os valores da escola dominical é aquilo que nós damos estima, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos. E quais são os valores que a igreja crê e porque faz e realiza? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que, em primeiro lugar, levar os nossos alunos a dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. E o que é o reino de Deus? Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 14,
versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O ensinador cristão, o professor da escola dominical, ele precisa mostrar aos alunos que eles devem buscar com prioridade a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. A justiça é o comportamento correto, honesto, aquele viver honesto que nós já falamos aqui, que Pedro menciona. É o nosso relacionamento com o próximo, de acordo com a palavra. Isso é ser justo. A paz é a nossa comunhão com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, que é aquela palavra hebraica mais conhecida, shalom, que quer dizer integridade. Eu me completo em Deus. É aquilo que Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que levar o meu aluno a querer ter comunhão com Deus. E nós temos a alegria no Espírito Santo. É a alegria da salvação. Nós temos que incentivar os nossos alunos a quê? A que nós tenhamos alegria, o gozo. Busquemos a alegria de Deus, a alegria da salvação na nossa vida. Sirvamos ao Senhor com alegria. São as coisas de cima, que está lá em Colossenses 3, 1 e 2. As coisas de cima. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós temos que tirar dos nossos alunos essa tendência, e hoje está muito terrível, né? As pessoas só pensarem nas coisas materiais. Irem atrás de Jesus para ter dinheiro. Isso nós temos que tirar. Os nossos alunos, eles têm que dar prioridade às coisas de cima. E por fim, a fé, a esperança e o amor. São as 3 grandes virtudes que o Espírito Santo coloca na vida do salvo. A fé, que é a nossa porta de entrada na graça. A esperança, que nos move em direção ao céu, e o amor, que foi colocado pelo Espírito Santo em nossos corações, e que norteia todas as nossas atitudes. É isto que nós temos que fazer com que nossos alunos deem valor ao reino de Deus e à sua justiça, deem valor às coisas de cima, e busquem guardar a fé, ter a esperança na volta de Cristo e tudo fazer por amor. Não é pouca coisa que Jesus quer de mim e de você. Por isso, busquemos a Deus para que nós sejamos achados fiéis e prudentes quando o Senhor vier nos buscar. Amém. Amém, meus amados?